Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Sou o professor Wellington e espero que esteja tudo bem com vocês. Caso não esteja, calma pô, é só física, bora comigo para mais uma resolução. Enem 2018. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que promove uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora. Então apareceu aqui a nossa primeira informação, que a velocidade é constante e há um valor de 108 km por hora. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, galera, a gente tem a situação de que essas faixas elas estão separadas umas das outras a uma distância de 8 centímetros. A gente sabe que distância nós chamamos aqui de ΔX, então fica ΔX igual a 8 centímetros, perfeito? Aí vem o comando da questão. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é a mais próxima de, então vai dar um valor aproximado. Outra coisa, o que a questão quer? A frequência de vibração. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai entender aqui, galera, a gente tem aqui a seguinte situação, onde o carro vem a uma velocidade de 108 km por hora. Precisamos converter para metros por segundo, já conversamos sobre isso em algumas questões. Como é que faz isso mesmo, professor? Pega o valor que te deram e divide por 3,6. E isso vai dar um valor de 30 metros por segundo. A outra informação foi dada que a distância entre as faixas era de 8 centímetros. Tu não pode usar centímetros. Se tu vai usar metros por segundo para a velocidade, o ΔX precisa estar em metros. E aí tu faz a conversãozinha pela tabela, né? Tu vai andar quantas casas? Tu vai andar 2 casas. 8 centímetros é exatamente 0,08 metros. Tudo bem até aqui? Perfeito. Bom, como a questão deixou claro que é uma velocidade constante, então nós temos aqui também, além de ondulatória, uma situação envolvendo o movimento retilíneo uniforme. E a gente se recorda que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é determinada pela variação da posição dividido pela variação do tempo. Observe que por essa equação, eu já tenho quais informações? Eu já tenho o valor para a velocidade, eu já tenho o valor da distância entre as faixas, me falta apenas o valor do tempo que leva para eu passar entre uma faixa e outra e depois passar por outra e por outra. E aí eu te chamo a atenção para um detalhe. Esse tempo entre as faixas, ele é um tempo específico para repetição. Sempre que eu passo por uma faixa, vai vir outra, e eu acredito que tu concorde que ciclos estão se repetindo. Faz sentido para tu? Pensa comigo, ó. Quando o carro passar por essa faixa, em seguida ele vai levar um determinado tempo para passar por outra, depois ele vai levar um outro tempo para passar por outra e assim por diante. Então, qual é a nossa missão aqui? É determinar o tempo que vai passar de uma faixa para outra e perceber que, na verdade, esse tempo é o que nós chamamos de período. Como assim, professor, período? O que é período? Qual é a diferença de período para tempo? Bom, tempo é uma marcação qualquer que tu marca entre uma situação inicial e uma final, seja ela qual for a que tu escolha. Porém, o período é um tempo específico. É um tempo necessário para que tu realize um ciclo completo. Por exemplo, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? Exatamente 365 dias. O que isso quer dizer? Que ao passar 365 dias, a Terra vai voltar para a posição na qual ela estava e vai começar tudo de novo. Ou seja, um ciclo foi iniciado e finalizado. Em quanto tempo? No período. E o período vale quanto? 365 dias. Então, a questão ela meio que está te induzindo a descobrir o período de oscilação.
Mas para quê? Simples. O período é inversamente proporcional à frequência. Por exemplo, a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas e se eu te dissesse que nesse tempo a Terra, em vez de dar uma volta, desse duas? Exatamente. O que foi que aconteceu com o período? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Porque se em 365 dias agora ele não dá apenas uma volta, ele dá duas, quer dizer que agora ele dá uma volta completa em mais ou em menos tempo? Em menos tempo. E o que foi que eu aumentei? A frequência. Ora, por que a frequência? Porque agora eu dou duas voltas em 365 dias. Antes eu só dava uma volta. Agora eu dou duas voltas em 365 dias. Isso quer me dizer o quê? Que agora eu dou uma volta completa na metade do tempo que eu levava antes, que era de 365 dias. Ou seja, se eu aumento a frequência, eu diminuo o período. Logo, a frequência e o período são inversamente proporcionais. Esse é o caminho das pedras para descobrir como se resolve essa questão. Show de bola? Vem comigo. Primeiro passo, descobrir o tempo. Então, vamos isolar o tempo e ver como é que fica, ó. Delta T estava dividindo, passou multiplicando. O V já estava do outro lado. Quem ficou sozinho? O delta X. Só que eu não quero delta X, eu quero delta T. Então, quem estiver perto de delta T, eu vou tirar. Quem já está do outro lado, vai ficar do outro lado. Vai ficar como? Delta T é igual. Agora ele ficou sozinho. Quem já estava do outro lado? O delta X. Muito bem, pessoal. O que é que o V estava fazendo perto do delta T? Multiplicando. Então, ele vai sair como? Dividindo. E essa é a equação que nós vamos usar. Agora vem aquele truque. É se tocar que o delta T, na verdade, nada mais, nada menos, é o período, que a gente representa pela letra T maiúsculo. Então, fica T é igual a delta X dividido por V. Tudo bem até aqui? Agora vem aquela outra sacada. Lembra que o período é inversamente proporcional à frequência? Matematicamente, se escreve assim, ó. O período é inversamente proporcional à frequência, ou seja, é 1 sobre F. No lugar do T maiúsculo, que é o período, eu vou substituir por 1 sobre F. Veja como fica a equação. 1 sobre F é igual a delta X sobre V. Mas eu não quero, não é a frequência, professor? Exatamente. Inverta a equação de um lado e também inverta a equação do outro. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Como é que vai ficar? F sobre 1, que todo mundo sabe que é F, é igual. Quem estava embaixo era o V, foi para cima. Quem estava em cima era o delta X, foi para baixo. Agora é hora de substituir os dados. Qual era a velocidade do veículo? 30 metros por segundo. Qual era a distância entre as faixas? 0,08 metros. E essa divisão dá aproximadamente 375 Hz, que é a unidade de medida de frequência. Então, o nosso gabarito seria qual, galera? Seria a letra C. Então, marca aí teu gabarito, letra C. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!